Queridos, eu quero reforçar vocês que a Késia com as meninas do nosso Kids fizeram um plano muito especial para esse ano. Nós estamos muito felizes e pedindo a Deus que nós possamos colher os frutos do que as nossas crianças vão aprender e fazer juntas durante esse ano. Quem acha que as crianças são a igreja do amanhã, já perdeu muito tempo, porque elas já são a igreja hoje também. E nós estamos investindo com muita alegria na vida dos nossos pequenos. Então lembre-se de orar por eles também, tá certo? Se você trouxe aí a sua Bíblia, por favor, abra comigo em Mateus capítulo 6. Nós estamos juntos em uma série de mensagens, continuamos, na verdade, a segunda temporada dessa série. Nós estamos passando agora pelo Sermão do Monte, e tem sido muito especial, muito abençoador, e espero que hoje também seja mais uma vez. Mateus capítulo 6, nós vamos ler juntos a partir do verso 16. Mateus capítulo 6, a partir do verso 16 até o 18, trecho bem pequeno hoje para a gente, mas muito especial e muito importante. Se você achou, diga aí, achei. Quem está no caminho, espera aí. Todos achamos? Muito bom, que bom. É isso aí, vamos lá? Diz assim para nós a palavra do Senhor: quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. Ao jejuar, arrume o cabelo e lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu Pai, que vem em secreto. E seu Pai, que vem em secreto, o recompensará. Feche seus olhos mais uma vez, vamos orar? Senhor Deus, nesse momento, Pai, nós queremos pedir ao Senhor que nos abençoe de maneira especial, para que os nossos ouvidos, a nossa mente, o nosso intelecto, sejam agora, Senhor, tomados cativos pelo Senhor, para nós podermos ouvir a Tua voz e a Tua direção para nós, Pai. Ó Deus, não tem palavra, não tem argumento que possa fazer aquilo que só o Teu Santo Espírito faz em nossos corações. Por isso pedimos que o Senhor nos encontre nessa noite, de coração aberto, para ouvir o que o Senhor tem a tratar conosco. Assim pedimos ao Senhor pela Tua graça, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, essa é a terceira vez, com a terceira disciplina, digamos assim, que Jesus está ensinando ou reensinando os seus discípulos, aqueles que estavam ouvindo nesse momento tão especial. Se você se lembra aí, uma rápida recapitulação da nossa leitura, Jesus está ensinando em um primeiro momento a respeito do cuidado com os pobres. Você se lembra? Não deixe que a sua mão esquerda saiba o que a sua mão direita está fazendo, faça em secreto aquilo que já entendemos. A segunda dessas disciplinas é a oração. Nós vimos na semana passada que Jesus trouxe a importância da oração, como orar e o conteúdo dessa oração que nós chamamos de Pai Nosso, mas na verdade é a oração dos discípulos de Jesus. E agora Jesus encerra essas orientações falando a respeito do jejum. Não era novidade para aqueles que estavam ouvindo Jesus essa questão toda do jejum, assim como não é tão novidade para a gente, mas talvez falte hoje um pouco de compreensão a respeito do que é o jejum de fato. Se você pesquisar por curiosidade sobre livros de jejum, você vai encontrar pouquíssima coisa, pouquíssimo conteúdo a respeito, porque, para sermos honestos, a Bíblia como um todo, e principalmente o Novo Testamento, não se dedicou, e talvez não precisasse, a respeito do jejum. Você encontra algumas orientações que trazem os textos bíblicos que falam sobre isso, e essas são as melhores que você pode encontrar. Mas também você vai encontrar muita coisa ruim sobre o jejum. E me permita te explicar o porquê. Porque o jejum é uma prática que foi estabelecida desde o Antigo Testamento e que não é novidade aos discípulos de Jesus e nem é algo que Jesus vai pedir que a gente faça.
Mas é meio que implícito dentro da nossa relação com Deus e da nossa espiritualidade que o jejum seja uma das práticas que a gente tenha dentro do nosso relacionamento com Deus. Você vai encontrar, inclusive, no Antigo Testamento, em muitos momentos, jejuns sendo proclamados de forma institucional, digamos assim. Isso era, o rei, o governador de um certo local, ele chamava o povo para dizer assim, a gente afundou o pé na lama e não foi pouco não. O negócio está complicado, a gente está colhendo as consequências dos nossos pecados. E então os líderes das nações convocavam jejuns da nação inteira. E o que é esse jejum, afinal? É quando a abstenção do alimento começa a revelar a nossa fraqueza, a nossa fragilidade, de uma forma em que nós nos dedicamos, no lugar de comermos, a agora buscarmos a Deus. É a gente se encontrar em uma situação de humilhação. É a gente se encontrar em uma situação de não ter vergonha, mas ter consciência da nossa fraqueza e da fragilidade das nossas vidas. O objetivo é esse. Se você ler o Salmo 35, é um momento em que Davi está numa situação muito conturbada, fugindo em períodos de guerra, e aqueles que estão agora perseguindo Davi são rebeldes que lá com Absalão e o problema que eles tiveram familiar, que você encontra no segundo livro de Samuel, alguns se revoltaram, foram para o lado de Absalão e agora estão perseguindo Davi para matá-lo. Nesse momento, Davi se coloca diante de Deus como aquele que está vindo dizer, olha, Senhor, estão me perseguindo, me ajuda, está difícil. E esses aos quais estão me perseguindo, são pessoas aos quais eu jejuei e me coloquei em situação de humilhação pela vida deles. É esse momento em que a nossa vida frágil, ou então as dificuldades que revelam mais ainda a fragilidade vêm sobre nós, e agora nós nos humilhamos para buscar a presença, para buscar a graça do nosso Deus. É isso. Inclusive, existia um modo errado de fazer jejum. Da mesma forma como o povo fazia jejuns que Deus ouvia e respondia, em muitos momentos, e o livro de Isaías escancara isso para a gente, lá no capítulo 58, quando Deus começa a olhar não apenas a prática do jejum, mas começa a olhar a vida daqueles que estavam jejuando. E o texto vai ser muito claro em dizer assim, vocês aí que terminam o jejum em brigas, em confusões, vocês que estão jejuando com o corpo, mas o coração está lá longe, vocês acham mesmo que eu vou aceitar esse tipo de jejum? Vocês acham que eu vou aceitar um jejum em que nós trocamos a comida, mas nós continuamos a não cuidar daqueles que precisam, órfãos e viúvas? Esse não é o jejum que eu quero. E Deus escancara a forma errada de se fazer jejum. Ou seja, há uma prática saudável que requer o nosso coração no lugar certo para que seja aceitável a Deus. Por esse lado, me permita te dizer que talvez você seja alguém que gosta desse tipo de coisa e talvez você não esteja errado nas suas intenções, mas talvez na sua execução. Apesar da gente não ter um tratado sobre o jejum, e diferente da oração, Jesus não está preocupado em ensinar como se jejua. A oração, sim, foi um desses casos. O jejum, não. Apesar de não ter um passo a passo claro em listas, a gente precisa procurar para entender. Existem jejuns que foram feitos de modo muito especial, em momentos específicos, por pessoas específicas. Então, Daniel, quando levado cativo à Babilônia, e quando se recusa a comer daquilo que o reino poderia oferecer, porque na real ele já era de outro reino e não daquele ao qual ele estava na Babilônia, Daniel faz um jejum e ele passa a comer coisas muito específicas. E esse jejum, meu irmão, ele foi de Daniel. Ele não é o seu. Existem livros que vão trazer para você orientações de como fazer o jejum de Daniel.
receba com carinho a orientação do seu pastor, é de Daniel. O seu vai ser outro. Esther, na verdade, existe o nome do jejum de Esther, mas uma leitura um pouquinho mais cuidadosa vai mostrar a você que quem proclamou o jejum não foi Esther, foi o seu tio, chamado Mardoqueu, ou em algumas traduções, Mordecai. A pronúncia hebraica é muito parecida. Ele instaurou um jejum para a nação. E o jejum relatado no livro de Esther foi do povo do livro de Esther. E por que eu digo isso a você? Porque talvez você, na intenção muito honesta e objetiva e saudável na sua espiritualidade, de buscar a Deus, você entre em campanhas como essa, de fazer o jejum de Daniel, fazer o jejum de Esther, fazer o jejum de não sei quem, o jejum do apóstolo fulano, o jejum do missionário e tal. E meu irmão, jejum é algo tão específico quanto é pessoal. É uma prática muito saudável que é completamente pessoal. E da mesma forma o jejum bíblico, e aqui eu me coloco na condição de que já fiz várias vezes. A gente tem um fator cultural e eu me comprometi também de que fazemos uma aula numa das nossas EBDs para a gente destrinchar todos os detalhes do que é o jejum. E, inclusive, nós faremos juntos, ainda esse ano, uma campanha de 30 dias de jejum. Vocês topam? Sim. Jejum e... É isso. Topam? Sim. Muito bem. Na maioria das vezes, a gente acaba fazendo jejum, e esse jejum é: eu vou parar de assistir televisão, eu vou deixar de tomar o café. Todas as vezes eu fracassei nesse jejum, confesso a minha pecaminosidade aqui a vocês. Eu vou deixar de comer pizza. Teve um primo meu, na verdade, que ele fez jejum, ele parou de comer feijoada. Detalhe, ele era alérgico à carne de porco, não ia comer a feijoada, enfim. A gente tenta separar algumas coisas específicas, coisas que a gente gosta mesmo para trazer a nossa atenção a Deus, mas parece que como um passe de mágica, a gente vai parar de tomar o café por 10, 15, 30, 60 dias, e de repente algo sobrenatural vai acontecer em que as janelas dos céus vão se abrir, chegar para você e dizer assim: você parou de tomar o café. Está abençoado, né? É isso. E o jejum bíblico, meus irmãos, é uma coisa completamente oposta. Porque o jejum, sem uma intensa busca de oração, é nada mais do que um regime de alguma coisa que você está fazendo. Um jejum sem um quebrantamento do seu coração de forma honesta, é só você parar por um tempo de fazer alguma determinada coisa. Porque o que a Bíblia nos orienta é justamente aquele momento em que as refeições são tiradas, e apesar de ter um pastor famoso, e que não é, apesar de doutrinariamente ter convicções opostas às minhas particularmente, e a nossas como denominações, não é um grande herege, tal, nada disso, mas ele fez 40 dias de jejum sem comer absolutamente nada, com acompanhamento médico e tal, não sei o quê. Beleza, é o caso dele. Dica para você: se você não tiver convicção absoluta de que Deus está pedindo isso para você, sem um acompanhamento médico, não faça isso. Jejum é pessoal, lembre-se disso. Pode ser uma inspiração a você, não tem problema, mas não tente copiar aquilo que não deve ser copiado. Entra na mesma lista das outras coisas como um todo. O jejum, ele não é apenas essa abstenção, mas é a gente trazer à realidade a nossa fragilidade, trazer à realidade toda essa nossa convicção de dependência total e absoluta de Deus, no momento em que o nosso coração está tão quebrantado que a gente não se contente com nada, nem com a comida, a não ser encontrar o nosso Deus. A não ser reconhecer a voz de Deus aos nossos corações. Pedir a Deus que nos ajude e que intervenha em situações muito específicas, em que nós literalmente dependemos absolutamente de Deus. E aqui, você sabe bem que tudo na sua vida depende de Deus. Você só tem um trabalho porque Deus o permitiu, você só tem saúde porque Deus permitiu. A gente conhece isso muito bem.
A gente sabe também que Deus deu a nós a capacidade de resolver um monte de problema. Concorda comigo? E muitas vezes a gente está esperando que Deus venha fazer alguma coisa que Ele às vezes está dizendo para a gente: faz, filho, né? Vai lá fazer. Senhor, me dá um emprego, estou desesperado. Meio-dia, deitado no sofá de pijama, né? Deus nos deu a condição de ter uma série de situações que a gente consegue, com a ajuda, direção e na dependência de Deus, resolvermos. Mas ainda assim, a gente sabe que existem situações específicas que chegam na nossa vida, que a gente não tem chance nenhuma de fazer aquilo que precisa ser feito. Se você é diagnosticado aí com um nódulo, não sei do que, precisa de intervenção cirúrgica, você tem condição de fazer? Ou pior, os momentos em que o médico chega para você, ou para a família, ou para você como um parente, para dizer assim: então, leva para casa, e é só esperar. Tantas situações que chegam para a gente que a gente não tem o que fazer, gente. Familiares nossos, que entram e afundam, mas com vontade, em questão de drogas, de prostituição, de vícios, de dívidas, de tigrinho, de sei lá o que mais, que você olha para a situação, tenta abrir os olhos da pessoa, é impossível que a gente entre na mente para mudar a mente da pessoa, é só a intervenção de Deus para fazer. E a boa notícia para a gente é que se tem alguém capaz e poderoso o suficiente de interferir nas nossas questões para mudar o nosso olhar de ver a história, meus irmãos, esse alguém é o nosso Deus. E é por isso que vale a pena a gente buscar. E é por isso que vale essa auto-humilhação que coloca o nosso coração no lugar certo. Vale a pena essa convicção plena de que a gente não consegue absolutamente nada, porque o apóstolo Paulo já disse para a gente, é no meio das nossas fraquezas que nós olhamos a Deus e vemos o quão forte é o Deus a quem nós servimos. É isso que a fé traz para o nosso coração. É isso que a nossa fé, e eu insisto em dizer que a melhor definição de fé possível é aquela que está em Hebreus, lá no capítulo 11, bem no comecinho. É a convicção daquilo que a gente não está vendo e a certeza daquilo que a gente não faz ideia do que vai acontecer. Porque a nossa fé não é baseada em circunstâncias que vêm até a gente. Nossa fé é baseada em uma pessoa só. E essa pessoa é o nosso Deus. E então tudo isso leva e molda a gente para entender a nossa relação de discípulos dependentes que precisam do Pai, e o Pai que nos encontra nesses momentos também em que nós estamos jejuando. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque Jesus está falando do jejum. E a sua leitura talvez seja a expectativa de olhar para esse ponto do que Jesus quer ensinar e dizer: agora sim, sou expert, PhD, pós-graduado, mestre em jejumologia. E talvez o texto vai quebrar e muito as nossas expectativas nisso aqui. Porque entenda que Jesus está trazendo a questão do jejum à tona para trazer luz não sobre a prática saudável do jejum, mas para trazer à luz a podridão do nosso coração que anseia pelos holofotes. Jesus não está querendo dar um passo a passo do que é o jejum. Jesus não está querendo trazer um certo ou um errado, apesar de toda a Bíblia trabalhar isso. Mas Jesus está falando o seguinte: vocês que estão jejuando com o coração no lugar errado, entenda, o problema está no seu coração. E é por isso que pela terceira vez, assim como Jesus fez com a prática do cuidado ao outro, assim como Jesus fez com a oração, e mais uma vez Jesus está fazendo, é trazer a luz sobre entender que enquanto a expectativa do nosso coração for sobre os holofotes daqueles que estão ao nosso lado, vendo o que a gente faz,
Nós estamos perdendo o objetivo central e primário do nosso relacionamento com Deus e da nossa espiritualidade como um todo, que não acontece, não é manifesta embaixo dos holofotes, das luzes que vêm para mostrar as nossas virtudes ou a falta delas. Mas para mostrar que o lugar que Deus quer nos encontrar, antes de todas as coisas, é em um lugar chamado secreto. O lugar onde Deus quer encontrar o nosso coração derramado e quebrantado, é lá naquele lugar específico onde você fecha a porta e ninguém mais te encontra. É quando você está sozinho no seu carro. É quando você dedica um tempo de qualidade para nutrir o seu relacionamento com Deus. É lá que Ele está esperando a gente. E a dinâmica do que Jesus está colocando é simples e clara para dizer: vocês que estão na prática do jejum, vocês que estão orando nas praças, vocês que estão tocando sino para mostrar aos outros que você está dando uma esmola aqui e outra ali, todos vocês vão receber ou já receberam a única recompensa que vocês merecem, que no máximo é o vazio do aplauso de quem está perto de você. No máximo, é o vazio de alguém olhar para você e cair nessa mentira, e literalmente nas palavras de Jesus, nesse teatro, nessa hipocrisia, nessa máscara que a gente coloca para querer trazer grandes virtudes ao público como um todo. Eu não encontrei, ao longo da minha vida, é bem verdade, curta, com apenas 29 anos até aqui, pouquíssima experiência. Vocês já viveram, alguns já viveram mais do que isso, sabem muito mais do que eu. As pessoas que querem ficar trazendo, exaltando, exalando uma autorreferência a virtudes bíblicas, são as piores no seu coração podre. Aqueles que querem muita santidade, aqueles que querem vir e dizer de que, principalmente quando se trata de apontar o erro do outro, né? Porque a filha do outro casou grávida. Olha lá que família desgraçada. Não, porque esse aqui, ele nunca orou em voz alta aqui na igreja. Ele é um miserável. E tal, e tal, e tal, e tal. Todos esses que querem trazer à luz dos holofotes as virtudes do seu relacionamento com Deus, tenha certeza, só fazem isso para tentar esconder a podridão interna do coração, que Deus está, inclusive, assistindo de camarote. Toda vez que isso acontece, a gente remete àqueles fariseus do seu tempo. Eu já falei a vocês, mas eu gosto de falar de novo, porque isso fica grudado na nossa mente, e vai chegar o momento que você vai lembrar desses exemplos. Eu vivi essa situação de ter alguém que chega para dizer assim: não, porque a oração, a Bíblia, porque a palavra, eu jejuo durante o ano inteiro e tal, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Esse mesmo é o que dá o caminho da igreja. Se a esposa não concordasse com ele, ele virava um soco na boca dela. Foi o mesmo em que a filha escreveu uma carta anônima e entregou, na época, lá no gabinete do meu pai, dizendo: pastor, o meu pai ainda vai matar a minha mãe. E quando nós fomos atrás de entender o contexto dessa família, em uma das vezes que tentamos ir conversar, a senhora, a esposa do santo varão valoroso, estava há 3 dias trancada dentro do quarto, porque se recusou a transar com seu marido. Está entendendo os níveis ao que isso chega? E eu continuo a reafirmar você. Gente violenta, violência contra a mulher, violência contra crianças. A oração é uma das armas. A segunda é 190, é polícia. Enquanto você souber de mulheres que apanham dos seus maridos crentes e ficar dizendo: ora para isso acabar, você é conivente da violência que essa mulher recebe.
Nós temos coragem de ir à rede social para expor os nossos pensamentos, para falar dos políticos, para dar a nossa opinião sobre todas as coisas, e a hora que a gente tem que agir, nós somos amedrontados, porque vai saber o que vai acontecer ali com o outro. Ser discípulos de Jesus, irmãos, é a gente pagar o preço de ações corretas, inclusive. É a gente não cair na carcaça de alguém que usa o terno, gravata, a Bíblia debaixo do braço, trazendo para si o título de homem mais santo que existe no universo, e a gente começar a usar algo que a gente tenta fugir dos nossos dias, no bom e saudável sentido da palavra, que é a questão do julgamento. Alguém como essa pessoa que eu relatei a vocês, foi alguém que chegou para a gente e disse assim: eu bato nela porque ela merece. E é o seguinte, se você não vive com ela, não me julgue. Vamos fazer um parênteses, se imaginem uma realidade onde violência é muito bem aceita pelo Evangelho. Não dá vontade de dar uma bicuda na boca do miserável desse? Com honestidade, não é? Eu confesso a vocês que na maioria das vezes eu peco muito com isso. Apesar do meu temperamento já ter sido muito transformado por Jesus, e glória a Deus por isso, mas em muitas vezes eu vejo a situação toda, eu fecho meus olhos, irmãos, e eu imagino eu dando murro na pessoa assim, sabe? Para aliviar o meu coração. Jesus já me mudou. Graças a Deus, né? Amém. Estou testemunhando para você, gente. Estou testemunhando. Eu não faço isso, não. Mas que às vezes eu imagino. Eu imagino sim. Porque a vontade do que a gente tem muitas vezes é essa, minha gente. E a gente entra nessas trends do nosso mundo e da nossa cultura, do não me julgue, deixa eu fazer o que eu quiser, e não dê pitaco na minha vida, a não ser se for para trazer algum tipo de respaldo para o que eu faço, e a gente começa a viver alguns tipos de relacionamentos, e a aceitarmos relacionamentos que são completamente tanto abusíveis, quanto são pessoas e relacionamentos que nós precisamos nos afastar, por conta do que o Evangelho causa no nosso coração. Trazer essa questão de holofotes dentro da nossa virtude, e a gente olha alguém ali com o perdão da palavra, inclusive não sei se isso é ofensivo, mas arrotando santidade, arrotando conhecimento e tal, e tal, e tal, e a gente olha para as pessoas para dizer, é esse que tem que ser o líder, é esse que tem que ser o diácono, esse é um futuro pastor, enquanto, meus irmãos, a questão maior não é aquilo que a gente quer trazer à luz, não. A questão é quem nós somos e como Deus encontra os nossos corações quando os holofotes da atenção dos outros estão apagados e é Ele quem nos encontra. Mais importante do que a gente fala são as nossas ações e as nossas reações. Mais importante do que alguém tente parecer, é o tipo de relacionamento em que a família e os amigos próximos estão vivendo com outra pessoa. A questão é justamente deixar esse vazio dos aplausos de quem está perto da gente para lá e não buscarmos esse tipo de coisa, não buscarmos o reconhecimento pelo reconhecimento, não buscarmos a curtida pela curtida, mas a gente aprender que o que molda o nosso relacionamento com Deus, o que molda o coração de alguém que se humilha em jejum, o que molda o coração de alguém que se atenta à oração e que cuida do próximo, é essa vida da luz apagada, onde é só você e Deus, Deus e você. É o momento onde nós somos tratados nos nossos pecados mais profundos em que nós escondemos. É o momento em que nós somos confrontados com os pensamentos que nós não deveríamos ter, mas nós ainda temos. Há um livro de um pastor americano chamado Bill Hybels, que foi um dos melhores líderes, um dos melhores livros de liderança que eu já li na minha vida, que é justamente quem é você quando ninguém está vendo você. A questão de Jesus a ser tratada é justamente essa. Se a questão é o aplauso pela virtude, eles já receberam a sua recompensa. É isso aqui.
Parabéns, nossa, que santo, que bonitinho, que blá, 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 blá. Se é isso, a recompensa está dada. Mas para aqueles que cultivam a busca e o relacionamento, fora dos holofotes, no quarto da oração, no cultivo da vida a sós com Deus, que caminha junto com a comunitária, por sinal, mas que cultiva e tem prazer nessa vida com Deus. O Pai que está vendo em secreto, lá nesse secreto, ainda traz para a gente recompensas. E talvez a última pergunta que se levante é justamente essa: quais são as recompensas que o Pai que vem em secreto dá em secreto? Você já teve a experiência de estar com o seu coração profundamente agitado e inquieto, e depois de um período de oração, você se levantar como se nada tivesse acontecido? Já viveram essas experiências? Já viveu a experiência de parecer que o mundo ao seu redor está caindo para todo lado, mas você deita a sua cabeça no travesseiro e simplesmente descansa? Ah, meus irmãos, se tem uma coisa boa, é quando a gente consegue experimentar dessa recompensa, que pelo menos na minha opinião, Paulo traduziu depois nas suas cartas, chamada de a paz, que excede todo e qualquer entendimento. Literalmente naquilo que Paulo está explicando, é um tipo de paz, e eu preciso mais uma vez conceituar a vocês, que paz não é ausência de problemas. Paz não é ausência de conflitos, paz não é ausência de inquietações, porque se você for esperar esse tipo de paz, desculpa aí acabar com o seu sonho cor-de-rosa, mas você nunca vai estar em paz desse jeito. Nunca vai estar. A paz, por si só, é mesmo quando estamos parecendo mergulhar num mar de problema e de desgraça ao nosso redor, ainda sabendo de um turbilhão de coisas, ainda sabendo que o nosso emprego está em risco, ainda sabendo que daqui a pouco o cartão de crédito compensa e não tem dinheiro na conta para pagar, ainda sabendo que talvez você tenha o suficiente só para mais uma refeição na sua casa, ainda no meio desse monte de coisa, você consegue não só dizer com a sua boca, mas assumir uma postura, assim como Davi teve lá no Salmo 23, de descansar o seu coração sabendo: o Senhor é o meu pastor, e Ele não falta nunca. E vamos lá. É você continuar a viver com tudo aquilo que está perto de você, e ainda ser capaz de glorificar o nome de Deus diante de tantas coisas que vêm sobre nós. Uma das coisas mais fáceis que nós temos é assumir a posição do lamento pelo lamento, né? De dizer assim: nossa, como está ruim, nossa, como está difícil, nossa, como não sei o quê. Eu me lembro de uma vez que a minha mãe, aos que conhecem a minha mãe um pouquinho, já tiveram com ela, sabe que minha mãe, ela não, de vez em quando falta ali um negocinho de medir palavra, né? E, entre uma das vezes, tinha um rapaz lá na nossa igreja que era um cara muito gente boa, um rapaz assim, servo de Deus, mas pensa num homem que não se contentava com absolutamente nada. Nada, 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 nada. A filha dele casou com um homem muito rico. Rico, né? Com uma condição muito boa. E eles foram se programando para que no aniversário daquele homem eles pudessem dar um carro para o pai. Já vou ensinar o Mateus desde agora. Vai preparando aí, né? Dá um carro para o pai. E aquele homem ganhou nada mais, nada menos do que um Corolla de aniversário. Tá ruim ou não? Pois é. E aí, quando a gente soube, meu aniversário 27 de dezembro. Não se esqueçam aí. Deus tocou no seu coração, tem uns meses aí, né? Para você guardar. Mas brincadeiras à parte. Mas esse homem chegou lá com o carro dele, e a gente foi todo mundo feliz, dizer assim: meu irmão, que bênção, que legal, que carro top que você ganhou. Ele falou assim: é prata, né? Se fosse preto era legal, a prata. Ah, tá bom. E dentro dessas constantes reclamações e reclamações da vida, teve um dia que ele chegou
E a gente, né, ele tinha voltado de uma viagem internacional e tal. E aí chegou, a gente estava no estacionamento da igreja, aí lá vai minha mãe para dizer, nossa, fulaninha, a viagem, como foi, né? Falou assim, podia ter sido melhor e tal, né? Aí virei minha mãe com todos a sua delicadeza para dizer assim, meu irmão, eu vou começar a orar para você morrer. Eu vou orar para Deus te levar, porque a desgraça que você tem nessa vida, ninguém suporta um negócio desse. É reclamação o tempo todo. A postura mais fácil da gente assumir é essa do lamento pelo lamento, onde nós nos fechamos dentro do problema, simplesmente para ficar lamentando daquilo que está acontecendo. Enquanto a postura do coração do discípulo de Jesus, sendo ensinado incisivamente por Jesus, é: o Pai que te vê em secreto, o Pai que nutre o relacionamento com você, o Pai que se deu a conhecer, esse que está lá em secreto, é lá que Ele vai encontrar o seu coração, e ainda não precisando, vai recompensar dentro daquilo, dentro das medidas do que Deus tem para nós. Mas para isso, irmãos, a gente precisa lembrar de assumir a nossa postura. E às vezes a gente diz pagar o preço, mas eu desconfio que o preço maior, para que a gente pudesse ter condição de orar, jejuar e encontrar a Deus, não é nosso, não. Pagar o preço foi lá na cruz, que Jesus pagou no nosso lugar, inclusive. É deixar a visão do pagar o preço pela oração, para assumir a visão do privilégio em ter um Deus que nos ouve. Do privilégio em ter um Deus que, sabendo que eu estou me colocando em uma situação de me auto-humilhar, ainda assim esse Deus ouve, ajuda, interfere na história, está atento para o que eu estou fazendo, e fora dos holofotes, onde o vazio está esperando a gente, há uma riqueza incomparável e imensurável esperando a gente no nosso quarto secreto. E aí, eu preciso terminar com uma provocação ao seu coração para perguntar para você: qual foi a última vez que você preferiu o secreto da sua vida com Deus aos holofotes das pessoas te vendo? Qual foi a última vez que você pegou a sua Bíblia para orar, para ler, seja no papel, digital, da forma que for? O que importa, inclusive, é o conteúdo, né? O material você escolhe o melhor para você. Mas a última vez que você pegou, estando sozinho, sentou na mesa, sentou no sofá para dizer: deixa eu procurar o que Deus tem para o meu coração hoje. E não esperar alguém estar vendo você, para você ir lá e ler o que você está lendo. Uma vez eu fui muito repreendido pelo meu próprio pai. E o problema de ser filho de um pastor é que, às vezes, as broncas são bíblicas e fica muito difícil da gente reclamar e dizer que é pegação no pé, né? Mas eu entrei naquela onda do versículo do dia, né? E eu já expliquei muito isso a vocês, vocês sabem. O problema não é o versículo do dia, o problema é quando é só o versículo do dia e nada mais. Mas o que eu comecei a fazer? Eu acordava de manhã, abria o aplicativo, versículo do dia, compartilhar, postava em algum canto. E aí eu ficava fazendo isso o tempo todo, mas né, no automático. Aí meu pai chegou um dia e falou assim: nossa, filho, uma bênção aquele versículo, né? Eu falei: é, pai. Qual era? Eu fiquei assim, sabe o meme da Nazaré calculando, né? E eu pensando, o que foi que eu vi quando eu acordei, que eu peguei e tal? Aí eu falei assim: nossa, pai, não lembro, tal, e passou. Aí no outro dia eu fiz a mesma coisa. Chega à noite, lá vem o pai. E aí, filho, o texto lá, né? Qual foi mesmo? E eu... pois é, você está fazendo isso só para mostrar para os outros que você tem a Bíblia? Nosso vizinho satanista tem também. É a exortação de Tiago na sua carta, né? Nós dizemos que cremos em Deus. Parabéns, miserável. Isso daí, capeta com seus demônios também sabe, viu? Show de bola. Saber que Deus existe, beleza. Viver como tendo o Deus da nossa vida, esse Deus existente, é outra coisa. Qual é? Tenta analisar na sua vida a sua playlist do Spotify que você vai pôr amanhã entrando no metrô. Pensa aí.
E você sabe bem que você não peca em ouvir músicas que são músicas seculares. Não é um pecado. Com um filtro muito bem estabelecido, né? Não, MC não sei o que do não sei o que. Eu parei no nome mais criativo que eu vi, que foi MC Pose do Rodo. Eu pensando, o que é isso, velho? Pose do Rodo, tem nada a ver. Mas fora as outras coisas, você pode ouvir Deus derrama graça comum sobre o nosso mundo, a ponto do Djavan fazer uma música lindíssima que você pode ouvir e dizer, obrigado Deus pela criatividade que o Senhor deu para as outras pessoas. Com os limites estabelecidos dentro do que a Bíblia espera da gente, não há problema nenhum. Mas eu desconfio que exista alguma, pelo menos, raiz de um problema, quando dentro da sua playlist você não tem um momento para que você adore a Deus em particular com o nosso Deus. O momento em que você pare e dedique tempo para você ouvir os louvores que você gosta e que em algum momento Deus falou de forma especial com você sobre aquilo, e você ouvir, cantar, que você sabe que o louvor a Deus aqui é o comunitário, mas na sua casa você continua com um caminho livre para continuar louvando e adorando o nosso Deus. Momento de lavar o banheiro, põe o fone, vai cantando louvor, você está adorando a Deus em dose dupla, cuidando da sua casa e da sua família e com os louvores também, coisa boa. São esses momentos em que nós, intencionalmente, de propósito e com vontade, vamos preparando para a gente dizer assim, Senhor, agora somos nós dois aqui, e eu sei que o Senhor está me ouvindo, e eu prefiro estar com o Senhor e receber da Tua recompensa, do que estar nas luzes do holofote só por estar. Meu irmão, ser discípulo de Jesus envolve sim, e envolve muito, aliás, um testemunho público da sua fé. Mas o que sustenta o seu relacionamento com Deus, para que você inconfundivelmente saiba que é um discípulo de Jesus, é quando ninguém está te vendo. É ali que o melhor está guardado para você. É ali que a melhor parte está te esperando. E em nome de Jesus, não negligencia isso não. Esse é o momento em que ninguém pode exortar a você, com exceção de Deus, óbvio. É o momento em que ninguém pode medir se você está fazendo ou não. É o momento que só você sabe com Deus. Cuida do teu coração, para que você não deixe esses momentos tão preciosos serem vistos como os momentos chatos, o momento que, deixa para lá. Mas passe a viver esses momentos ricos e preciosos, que vão trazer experiências únicas com Deus, que vão sustentar a sua fé, que vão guardar o seu coração, que vão guardar os seus passos, para que você seja cada vez mais lembrado que é bom demais ser discípulo do nosso Senhor Jesus. É bom demais ser filho do nosso Deus. Nada explica isso. E que seja um momento de prazer para o seu coração. Em nome de Jesus. Não negligencie a sua vida com Deus. Você sabe que nós somos batistas e, vez por outra, nós somos confundidos como aqueles que são frios, né? Gelados e tal, e tudo mais. A gente, pelo nosso lado, a gente brinca com os presbiterianos, né? Enfim, sorveterianos, frios e tudo mais. E me deixa dizer a você que isso é apenas um pequeno engano, porque, como batistas, nós cremos no equilíbrio que precisa reger a nossa vida. É o princípio da mente atenta, pronta para discernir, para conhecer a Deus e a sua palavra, e um coração disposto a pegar fogo, se for preciso, de amor e de paixão pelo nosso Deus. O equilíbrio sobre todas as coisas não é você conhecer doutrina de frente para trás, de trás para frente, mas você não ter o seu momento com Deus. Ao mesmo tempo em que uma vida baseada unicamente em experiências com Deus vai te trazer um escravo de experiência, porque você sabe muito bem que uma experiência só não é suficiente para guardar o nosso coração. A gente sempre vai precisar de mais, de mais, de mais. E uma tem que ser maior do que a outra, né? Para fazer sentido para a gente.
Entenda que o ideal, não só da nossa denominação como batistas, mas o que Deus tem para nós, é viver assim como seus discípulos viveram. De perto, conhecendo ao nosso Jesus. E de perto, testemunhando as coisas que só Ele pode fazer. Cabeça fria, mas com coração quente. Amém? Amém? Se você puder, fique de pé. Vamos orar mais uma vez. E eu quero pedir que você feche os seus olhos por alguns minutinhos, porque eu acho que seria muito injusto sair daqui depois de entendermos o que o próprio Senhor trabalhou no nosso coração e não dar a você a chance de dizer: Deus, eu estou fugindo desse secreto aí com o Senhor porque eu estou achando que isso tudo é besteira. Eu estou fugindo de ter esse momento a sós, talvez porque a minha fé é muito fraca. Ou inclusive ter coragem de dizer: Senhor, eu estou fugindo do momento a sós com o Senhor, porque no fim das contas eu tenho lá minhas dúvidas se o Senhor está lá mesmo me esperando. E eu não encontro em momento nenhum da nossa Bíblia como um todo, Deus condenando a sinceridade. Deus condena a hipocrisia, como nós lemos em alguns desses domingos. Deus condena o fingimento e o teatro da fé. Mas Deus não despreza, como diz o Salmo 51, um coração contrito diante dele. Inclusive dizendo: Senhor, eu estou até achando meio que o Senhor não existe muito não, é um negócio da minha cabeça. Deus não condena, mas Deus cuida do nosso coração. Feche seus olhos e em alguns minutos, tenha essa coragem de expor o seu coração na presença de Deus. Por favor.